que ela vai dar, assim, infelizmente, a última aula com relação às parábolas. A gente quer ela de novo aqui. Tá? Mas infelizmente a última. Vocês são a única turma até hoje que eu dei as 3 parábolas. Peraí, um pouquinho, vem cá. Se ele pega, você vai receber outro microfone. Pode. Obrigada. A tela? Tá tudo certinho já. Pode mexer pra você ver aqui, ó. Peraí. Ah, tá. Vai pra cá. Tá tudo escuro. Bom, gente, boa noite novamente. Eu não sei se todos já estiveram comigo, Giselda, né? Vamos ao nosso último conjunto de parábolas, né? Histórias que Jesus contava para que a gente refletisse, para que a gente lembrasse depois, para que a gente pudesse com isso, 2000 anos depois, estar refletindo e trazendo ao longo da história esse aprendizado, né? O nosso objetivo é sempre lembrar e tentar trazer as parábolas para a vida atual, para a gente refletir sobre a atualidade delas, buscar a interpretação desses modelos que surgem na parábola como nossa referência de conduta cristã, né? E que a gente possa refletir bastante, interiorizar bastante sobre o aprendizado cristão, as consequências das coisas que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Com toda essa palestra linda agora, a gente querer vivenciar o cristianismo, a gente querer compartilhar, a gente querer reunir boas energias e sempre transmitindo ensinamentos positivos. Essas são as parábolas do mestre e às vezes, ocasionalmente, por uma brincadeira, por uma conversa, a gente começa até a aprender a construir outras, que vão deixando história e aprendizado. Quantos ditados, quantas pequenas histórias trazem ensinamento para a gente e fixam a reflexão. E às vezes ajudam não só a nós adultos, mas crianças também. E o nosso terceiro conjunto de parábolas é da vida rural. A gente já tinha falado sobre as parábolas domésticas e qual que é a outra? Costumes sociais, isso. E agora o terceiro, que é a vida rural, que é a referência sobre o trabalho naquela época. Seriam as parábolas sobre o trabalho, né? E a gente começa falando da figueira estéril, né? A gente sempre vai trazer a historinha de volta, porque a nossa ideia é refletir, mas é lembrar que esse aprendizado vem vindo a partir de pequenas histórias que o mestre contava. E o homem, ele tinha uma figueira plantada lá na sua vinha, e ele foi buscar fruto e não achou nada. E disse então ao que cuidava da vinha: olha, já faz 3 anos que eu venho aqui, venho ver se essa figueira deu algum fruto, deu alguma coisa, e ela não dá nada, eu já estou cansado. Corta ela, joga fora, tira que ela está ocupando espaço. E o cuidador se assustou e falou: por favor, eu posso, senhor, pedir uma coisa? Deixa a figueira mais um pouquinho aqui, que eu vou escavar, vou colocar um adubo, vou tentar dar um alimento maior para essa planta, para ver se ela dá fruto. Se mesmo com eu dando uma atenção maior, um cuidado maior, se mesmo assim no próximo ano ela não der fruto, aí eu cumpro a orientação do Senhor e corto a figueira. E assim foi feito, né? E que reflexão a gente pode tirar dessa figueira? Aí eu vou fazer uma pergunta. Já que a gente está falando de figueira, de algo que dá frutos, a sua vida dá frutos?
O aprendizado que você está construindo agora, o aprendizado... Eu estou fazendo essa pergunta para impactar, mas essa pergunta vale para mim também. O estudo que eu estou fazendo, essa oportunidade que eu estou tendo de compartilhar a vivência de vocês, a vivência que eu estou tendo também dá frutos? A sua vida está dando frutos? O que você está aprendendo? O que você está se esforçando para mudar? Está se esforçando também para fazer com que isso dê frutos? Faça a diferença? Essa parábola, ela nos desafia a ter uma vida que não seja gasta só com a gente mesmo. Essa semana, há 15 dias agora, a gente contou uma historinha para as crianças sobre utilidade, e era de um velhinho semeando e cuidando de uma jabuticabeira, mas um velhinho já não estava aguentando mais nada, sei lá, 80 e poucos anos, 90, e cuidando de uma jabuticaba, é a jabuticaba, que é a fruta do Brasil, cuidando da jabuticabeira. E aí chegou alguém jovem para ele e falou, mas que legal, o senhor está cuidando, e quanto tempo vai demorar para dar frutos, né? Vocês sabem quanto tempo demora? Na historinha fala 15 anos, ele está dizendo 10 anos. Eu sou caipira de São Paulo, eu entendo muito pouco de plantação. Você também não pode subir no pé de jabuticaba, você não pode subir, não nasce mais. Pensa só, o velhinho estava cuidando de uma jabuticabeira que pode levar até 20 anos para nascer. Ele vai comer alguma fruta dessa jabuticabeira? Provavelmente não, né? Mas então por que está plantando? E era isso que a gente contava para as crianças. Mas para que então ele está plantando? Quem já comeu jabuticaba? Quem já comeu jabuticaba? Ele está plantando, a gente come a jabuticaba, e qual é a nossa responsabilidade? Plantar, cuidar e levar adiante, né? Nós só comemos jabuticaba porque alguém teve o cuidado de começar esse plantio. A gente ainda tem uma mentalidade muito de São Paulo, muito comercial, muito dessa vida moderna. Mas mesmo nessa vida moderna, alguém tem que ter começado a construir lá na indústria, a processar a plantação, porque senão essa continuidade não tem. E aí a gente lembra sobre comércio. Lá naquela plantação, naquele sítio, aquele velhinho, a gente não está falando de comércio nem de ganhar dinheiro. A gente está falando sobre fazer algo para o futuro, né? Que sempre o primeiro que a gente lembra é filhos, é família. A nossa família, nós somos uma família. Aos poucos a gente vai exercitando e fazendo essa família crescer um pouquinho mais. Tem a família lá em casa, bacana. Mas aí essa família vai se ampliando. Eu lembro da sensação de ser mãe. A partir do momento, eu sempre trabalhei com criança, gosto de criança, mas eu achava que as crianças vinham com a minha cara no começo. Coisa de adolescente que não entende de criança. Aí, na hora que eu me torno mãe, cada criança parece que é um filho. Não importa se está correndo perigo. E aí eu lembro que eu ouvi uma história. Eu estou dispersando um pouco aqui. Por favor, quando estiver faltando 10 minutos, alguém me dá um alô? Porque aí eu paro na parábola que eu estiver e conto a última. Tá? Então, tem uma história africana que fala que é uma tribo que, se houver algum perigo, alguém vem loucamente dar o alarme, e os adultos pegam a primeira criança que tiver pela frente e carregam. E saem correndo. Porque eles sabem que alguém vai pegar o seu filho também e vai proteger. Todas as crianças são nossos filhos. E eu tinha muito essa sensação, né? Às vezes a criança falava alguma coisa que não devia. Não, você não vai fazer. E se a sua mãe vier, eu vou falar para ela também. Que a tia já, daquela época, já me sentia assim. Mas é a nossa postura. A gente tem uma família em casa? Tem. Agora a gente tem uma família na escola de aprendizes? Tem.
A gente tem uma família no trabalho? Tem. Família no trabalho, com aquele pessoal tudo desse ou daquele jeito. A gente escolheu a família de casa? Ah, escolheu. A gente escolheu a família do trabalho? Ah, nos escolhemos. Nos escolhemos nem que seja por afinidade, por energia de aproximação. Então, a nossa parte é a gente contribuir, porque o que a gente expande em contribuição, a gente vai receber de volta. Né? Não é a energia que a gente planta em volta da gente, que a gente manda? Então a gente vai receber de volta também. Assim como a jabuticabeira, assim como esse homem que pediu, deixa eu cuidar mais um pouquinho dessa planta, deixa eu alimentar um pouco mais, não estou sabendo como dar frutos? Eu vou descobrir o caminho, quem sabe, né? É uma historinha para a gente refletir, às vezes é uma oportunidade a mais, e essa oportunidade alguém agarra e muda alguma coisa e muda uma vida. E aí a gente tem o bom pastor. No bom pastor, a gente tem aqui que João conta que Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor se despoja da própria vida por suas ovelhas. Se despoja da própria vida. O mercenário que não é verdadeiramente pastor e a quem as ovelhas não pertencem, ao chegar o lobo, abandona as ovelhas e foge, e o lobo se apodera delas e as dispersa. O mestre nunca nos abandona, mas nós somos discípulos do mestre e convidados a ser os multiplicadores da sua tarefa. Para isso a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar na lição e não ter medo, porque os lobos, as dificuldades aparecem. Olha que coisa linda, a gente vai para a caravana. E quando a gente vai com amor, com oração, de coração aberto, a espiritualidade vai nos mostrando o caminho. E a gente tem portas fechadas, mas a gente tem portas abertas. E é um caminho lindo para se descobrir. É que ele é mercenário e pouco lhe importam as ovelhas. Aqui está terminando a frase que fala que o mercenário corre dos lobos, abandona as ovelhas, porque ele está ali por outros interesses. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E no livro Redentor a nossa lição traz o seguinte: Jesus é bom pastor, é o bom pastor que se sacrifica por suas ovelhas e morre por elas. Tem outros rebanhos em outros lugares, mas cuida delas com amor e as levará ao redil com segurança, para que nenhuma se perca e para que haja um só rebanho e um só pastor. O mestre vem, ele confia em nós, ele acredita em nós e ninguém vai ficar para trás. A gente pode fazer questão de demorar mais, que às vezes a gente faz questão de não fazer as coisas direito, né? Mas ninguém vai ficar para trás. Já pensou, quando a gente fala em paraíso, né? Eu lembro que as primeiras aulas, às vezes de escola, que a gente fala em paraíso, ai que coisa linda, a gente vai para o paraíso. E fica lá os que a gente ama. Quando a gente vai para a praia, a gente quer que as pessoas que a gente ama, olha, tal pessoa ia gostar de estar aqui, tal pessoa ia gostar de ver isso, meu filho, meu neto, meu sobrinho, alguém ia gostar. E achar legal, a gente quer, para coisas banais, a gente quer levar as pessoas que a gente ama, aí a gente ia ficar lá, belo, folgado no paraíso, depois na vida eterna. E os que a gente ama? E às vezes pode ser o contrário, né? A gente é que não chegou lá. E aí, então são penas eternas? Não. O Pai é misericordioso. Então, ninguém do rebanho vai ficar para trás. E o Mestre é o nosso bom pastor. E bom pastor fala sobre a ovelha desgarrada. Qual de vós, outros, é o homem que tem 100 ovelhas e perde uma e não deixa as 99 e vai buscar aquela que está faltando? É praticamente o que a gente estava falando na historinha anterior, né? Ninguém ficar para trás.
O pastor vai buscar onde for preciso, traz essa ovelha nos ombros, festeja. A gente já falou sobre algumas historinhas, né? Em que alguém volta, em que se busca alguém e se comemora aquele que retornou. Estava faltando um. Que bom que esse um que estava faltando veio, está aqui, né? E é a ovelha desgarrada. E comemora-se sempre. Congratulai-vos comigo, porque achei minha ovelha que havia perdido. Nenhum de nós vai ficar para trás. A gente pode ser teimoso e demorar mais, mas não ficar para trás. Nas 100 primeiras ovelhas são o domínio universal de Deus. 100 era considerado um número perfeito, simboliza a totalidade dos seres, né? Um número redondo, tal, que compõe a humanidade, espalhado pelas inúmeras moradas na casa do Pai. A ovelha desgarrada somos nós, que em algum momento nos desgarramos da lição e estamos nos esforçando para recuperar. E o pastor, nosso mestre Jesus, nosso governador planetário, que está dando a oportunidade da gente estudar de novo, da gente aprender, da gente prestar atenção. Tudo isso em Lucas e em Mateus. Então, ninguém fica para trás. Para as crianças, o que a gente traz? Nós estamos todos juntos, alguém está com dificuldade, ninguém fica para trás. Vamos ajudar a aprender a lição quem não está conseguindo? Porque a ideia não é competir, é ninguém ficar para trás. Nós estamos juntos. Como é que as ovelhas se perdem? Pelo apetite, atraídas pelas ervas, de repente tem alguma coisinha mais interessante aqui, ali. Já teve um teatrinho aqui nesse palco com as crianças fazendo isso. O carneirinho sai, ele vai vendo uma comidinha gostosa para comer, e quando vê, o carneirinho sumiu. Né? E aí as crianças têm que encenar o retorno desse carneirinho. Né? E como nós nos perdemos? Em que momento que a gente se perde? Agora essa pergunta pode responder. Aliás, a qualquer momento pode interromper, mas em que momento a gente se perde? A gente olhou que a ovelha sai para comer, vê uma ervinha mais interessante, vê isso, vê aquilo, e a gente? E eu me perco muito quando eu quero falar. Eu gosto muito de falar. E às vezes eu falo demais. Eu me perco nas palavras. Nos vícios. No egoísmo. Mau hábito. Nossa, como é difícil a gente mudar. Às vezes a gente acostuma a fazer a coisa de um jeito. Aí vem na escola, aprende que está errado. Mas dá um trabalho, a gente se pega. Essa coisa de eu falar demais. A gente se pega. Já estou conseguindo pensar, observar. Mas olha, é um tempo danado, faz tempo, hein? De tempos em tempos tem que renovar tudo de novo. O que mais? Como é que a gente se perde? A raiva no trânsito. A raiva no trânsito. Vocês concordam? Não? Pois é, né? São exercícios para a gente pensar e que às vezes na hora que a gente vai se sentir assim, começa a aparecer o alerta. Porque a gente escreveu na caderneta, escreveu no caderno de temas, conversou na escola, olhou para o companheiro que está dividindo lição com a gente e a gente começa a ficar cada vez mais alerta, né? Assegura-nos, porém, a parábola que não ficaremos perdidos para sempre, que é o que a gente estava falando aqui. O bom pastor dá a própria vida pelas ovelhas e vai sempre estar à nossa procura para nos pôr a salvo. É só a gente sintonizar no amor do Mestre. Tudo mais pode não funcionar. A gente pode falar, essas lições têm 2000 anos. Tudo mais pode não dar certo. Mas a gente lembrar do amor de Jesus, o restante a gente vai conseguindo elaborar. O joio e o trigo. Como assim? O joio e o trigo começa com uma reflexão. Alguma coisa pulou aí. A gente tem o trigo e o joio e eles são muito parecidos.
E o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou no seu campo as sementes de trigo, né? E depois que eles deixaram tudo em ordem, tudo bonitinho, e foram dormir, a gente fala foram dormir, mas na realidade passou-se um tempo, estavam regando, mas não tinham feito mais nada, e no meio do trigo começou a crescer o joio, tá? E o joio é muito parecido com o trigo. Pode até enganar os olhos. E quando ela cresceu e que apareceu o joio também, os empregados falaram: Senhor, não semeaste a boa semente no campo? Da onde que veio esse joio? E o Senhor fala: o homem, inimigo é que fez isso, né? Os desatentos vieram para atrapalhar e jogaram aí uma semente ruim. Queres que a gente arranque? A gente vai lá, já arranca tudo? Não. Para que eu não suceda que, tirando o joio, eu também arranque o trigo. Está tudo muito parecido agora. E até porque a nossa transformação não acontece isolada, separada na montanha, dentro do centro. Dentro do centro a gente é legal. E quando não é, o companheiro avisa, dá um tapinha, nos ajuda, né? Mas a gente está na vida, está no mundo, está no todo dia. Né? E aí? Quando a gente está tudo misturado, qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte quando a gente está por aí nos lugares que não é o centro, onde a gente está fazendo uma reflexão, uma oração? Não vou dizer não se misturar, mas não se perder, né? Prestar atenção. Porque é muito engraçado, as crianças entram no centro, elas não falam palavrão. E quando alguma fala, não pode falar palavrão aqui no centro. Elas têm noção de que aqui seria um templo, seria uma igreja. Elas sabem que numa igreja não pode falar palavrão. E aí a gente começa a conversar que a ideia é a gente não falar palavrão na rua também. Na escola, não só no centro. Né? As crianças mostram muito pra gente como a gente está agindo. Pô, mas eu faço as coisas direito. Como assim? Né? Não é isso que eu ensinei. Criança enxerga a gente feito caricatura. A caricatura, se a gente tem o nariz mais largo, não é isso que vai aparecer na caricatura para chamar a atenção? Então eu sou grandona, então a caricatura vai fazer alguém comprido. Porque a graça da caricatura é destacar os nossos principais traços. A criança nos percebe assim. A gente acha que está ensinando tudo direitinho. À medida em que a gente ensinou, ela presta atenção quando a gente não fez. Hoje em dia a tia tem que falar: olha, que o papai e a mamãe não tiveram evangelização infantil. Eles não foram na evangelização e às vezes eles se distraíram. Mas você não vai dar bronca no papai e na mamãe, você vai fazer o certo. Né? A gente vai trabalhando isso. E aí, não vai arrancar o joio agora. Quando tudo crescer, quando tudo estiver forte, quando o nosso entendimento, o nosso pensamento estiver forte, aí a gente separa tudo. Né? Tira o joio, queima o joio e tira o trigo para utilidade. E a nossa reflexão vai: o campo somos nós, é o nosso coração. O semeador é o mestre. Veio um monte de gente replicando aí, mas o semeador mora é o mestre Jesus. A nossa semente, o evangelho. O nosso evangelho, o nosso caderninho aí, é esse, só esse. O evangelho que a gente fala é a lição de Jesus, que está no nosso evangelho, que está na Bíblia, que está em outros livros. O evangelho de Jesus, a lição de Jesus, é a semente do trigo. E a erva má são as interpretações, porque quando interessa a gente fica torcendo a lição mais para cá ou mais para lá, para que às vezes ela seja favorável. E aí a gente sempre repete:
A nossa parte é a fé raciocinada, para que a gente possa refletir, ver o sentido. As outras interpretações podem escapar, mas o sentido do amor não escapa. A gente vai ler as lições de Jesus, a gente vai ler as lições dos apóstolos, a gente traz aquela fiada do amor, a gente vai conseguir identificar se houver distorção. E o inimigo são aqueles que têm lançado de permeio, com a Lídia, esqueci de olhar no dicionário. Eu acho que eu já olhei, porque toda vez eu tenho que olhar, eu não aguento falar alguma coisa que não sei dar tradução para vocês. Mas dessa vez me escapou, perdoe. Tem lançado de permeio com a lídima doutrina cristã. E o inimigo é aqueles que lançam poluição dentro do aprendizado cristão. Não sei se lídima é isso, mas com certeza esse é o entendimento que a gente precisa. Qualquer coisa que coloca poluição, coisas desnecessárias. É isso mesmo? É legítimo, puro, autêntico. Tá? Então, qualquer coisa que tira a legitimidade, que tira a pureza do aprendizado cristão, pode ser tratado como inimigo. Aí, aqui do lado. As almas avessas à guerra, na realidade a gente tem que exercitar a nossa transformação, que era o que a gente estava falando, o amor, vibrar para que cada vez mais os governantes comecem a perceber a necessidade da paz, a necessidade do seu povo encontrar novos caminhos, porque a guerra com certeza é a vaidade de alguns líderes, né? A fraternidade cristã entre todas as pátrias e raças, porque todos merecem um futuro melhor. Todos nós merecemos, mas alguns de nós ainda estão meio distraídos. No momento certo, o joio é arrancado para ser queimado e realimentar a terra, né? Ah, não deu certo, você fez tudo errado, então volta lá de novo. Volta lá de novo. Vamos ver o que tem mais para consertar. E volta lá de novo. Então o joio é queimado, é arrancado e vai alimentar a terra de novo. E o trigo vai alimentar de uma outra forma, vai servir de alimento compartilhado e vai multiplicar sementes da nova plantação. Que a gente possa, nesse trabalho que a gente está iniciando agora, que vocês estão iniciando, nós temos um grupo também que estamos já com o trabalho em andamento, é uma coisa linda, eu vou contar para vocês. O nosso grupo, a escola é online, e o grupo está fazendo caravana online, nós tivemos que adaptar. Tem gente de Goiás, tem gente de Pernambuco, tem gente na Holanda, e o pessoal está achando um caminho para também evangelizar e para também trazer a caravana. E tem quem começa e depois não quer mais, e tem quem procura para fazer parte do grupo também, porque recebe uma energia bacana e, após um convite, resolve participar. E as pessoas têm que ser convidadas. E os trabalhadores têm que sair em busca de caminhos para fazer os convites. Então, acaba batendo em portas da mesma forma, né? E é um aprendizado novo para nós, da nova geração. Eu não sou da nova geração, mas eu tenho que aprender na marra. Opa! Então, é isso. Que a gente possa ser a boa semente. E aí tem a parábola dos lavradores maus. Essa é uma parábola muito difícil, né? Um proprietário plantou uma vinha, arrendou, alugou, e no momento de colher os frutos, quem alugou aquela vinha dele deveria repartir aquilo com ele, o pagamento era repartir com ele aquilo que tinha produzido. E aí, quando ele envia os primeiros servos para buscar o pagamento, eles são mortos. Porque aí o cara já tinha conseguido a terra, já tinha conseguido plantar, estava tendo lucro, e ele mata quem veio cobrar, que é para não precisar pagar. E o Senhor pega e manda um novo grupo de enviados e acontece a mesma coisa. Aí ele manda seu filho, o herdeiro das terras, e o filho dele é morto. Nesse momento o Senhor fica muito bravo com isso.
E ele vem, o que ele faz? Ele manda destruir tudo. Arrasa com tudo, derruba com tudo. Eu não sei se ele manda água, se ele manda fogo, se ele manda terremoto, ou se ele manda uma desavença sem cabeça, que às vezes a gente também faz, mas que ele mandou arrasar tudo, acabar com tudo, mandou. Porque ele vai arrendar para novas pessoas que tenham o coração bom e honesto e que façam no seu devido tempo a devolução da parte que eles têm que pagar, né? Então, nós estamos recebendo do Pai, nós estamos recebendo de Deus a vida, o corpo, todo esse planeta maravilhoso. O que nós estamos fazendo com o que a gente está recebendo de Deus? Com as oportunidades que a gente está recebendo. O que a gente está fazendo com isso? A pergunta volta sempre, por quê? Porque ela é muito importante na nossa vida. O que eu estou fazendo com o que Deus me oportunizou? Como que eu estou tratando com as coisas que são colocadas ao meu alcance? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, o melhor que eu sei? Não precisa ser o melhor que alguém ache. Mas eu estou fazendo o meu melhor? O proprietário, Deus, a vinha é a religião e o amor, que deverá ser implantada na humanidade inteira, na humanidade terrena. Então, a nossa vinha é o aprendizado do amor que Jesus nos trouxe. Os lavradores, Jesus distribuiu a todos que quisessem ouvir. Os frutos, a piedade cristã, o progresso moral, e os servos incumbidos de recebê-los seriam os missionários enviados por Deus à terra de tempos em tempos. Na realidade, Deus precisa desses missionários para receber, porque precisa relembrar a gente dos nossos aprendizados e das nossas obrigações. A gente ainda não sabe se virar sozinho. Então, de tempos em tempos, precisa vir alguém, e aí, fez? E aí, você está conseguindo fazer o que é preciso fazer? Como é que está? Então, está trabalhando? Está trabalhando no Evangelho? Porque a paga desse nosso Senhor da vinha aqui é essa. Está trabalhando no Evangelho? Está trabalhando no exemplo? Servos incumbidos de recebê-los são missionários enviados por Deus, o Filho do proprietário Jesus, a herança ao reino dos céus. Acho que isso ficou bem claro para a gente. E o Espiritismo, a falange de novos lavradores. Ao longo da história, surgem religiões, somem religiões, muitos são convidados para levar as lições. E muitos se perdem pelo caminho. E essa nossa geração está recebendo a oportunidade de, com o Espiritismo, ser convidada a sair também compartilhando as lições do Mestre. Nós fizemos a escolha de caminhar com o Espiritismo, que a gente possa levar as melhores lições e compartilhar os ensinamentos necessários. O grão de mostarda. A gente fala de levar lições e tudo mais. Aí a gente fala de Jesus, o nosso mestre. Jesus é tão grande, né? É tão maravilhoso, é tão corajoso, é tão poderoso. E a gente é pequenininho, feito um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda é uma das sementes que produz das maiores árvores que tem. E essa é a parábola também. Aqui tem o grão de mostarda. Uma coisinha de nada colocada na palma da mão, mas que se torna uma árvore gigante, semeada, regada, alimentada. A gente ainda está na fase da sementinha. Alguns já com os galinhos saindo, com os galinhos florescendo, mas é acreditar. É acreditar. Que árvore maravilhosa. Deixa eu ver o que fala aqui nessa lição. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou no campo. Esse grão é, na verdade,
A menor de todas as sementes, depois de crescida, se torna maior. E as aves vêm e fazem ninho em seus ramos, ou seja, ela proporciona sombra, ela proporciona espaço para as aves fazerem ninho, né? Que é semelhante também a uma parábola que fala do fermento. O que o pessoal, quando fala sobre o fermento, fala para a gente? Quem já ouviu alguma coisa sobre isso? O que acontece? Como que o fermento dá resultado? Pode falar assim. Tem a questão do fermento é antigo e você vai passando de geração para geração, mesmo guardando e guardando um pouco. Guardando Isso. Um pouco. E para o fermento funcionar, o que a gente precisa fazer na massa? Sovar, bater. E quanto mais a gente bate a massa, mais ela cresce, mais o fermento cresce. Não é fácil. O grão, provavelmente para o grãozinho de mostarda também não, e ele comparado ao fermento, sim, mas tem que sovar, tem que bater. E quando bate, ele aprende, ele cresce e ele se torna um pão, um bolo fofinho, macio, Que é o que destrói para se renovar. Olha, como a gente também sabe muitas outras possibilidades. A fênix. Isso somos nós. A nosso exercício de fênix é que a gente parte para o plano espiritual, vai e volta de novo. Vamos tentar de novo? E isso até conseguir melhorar, aquilo ainda não deu. Aí a gente vai e volta de novo. Com asas renovadas, com pensamento renovado, muitas vezes com um estudo renovado no plano espiritual, para que a gente ganhe mais força para conseguir vencer esse exercício, né? Mas sempre lembrando, não tem nada fácil, não tem nada tranquilinho. A gente tem tempos de bonança, é aquela história que se aprende na escola, da parábola, né? Até para que a gente dê valor para o sorriso, a gente conhece a tristeza, porque a hora que o sorriso volta, a gente sabe a importância dele, a importância da alegria. E aí a gente conhece a dificuldade, sabe que ela não é eterna, que uma hora ela passa. E aí, de novo, a gente sabe que depois vem outros aprendizados e vem a bonança. E é a nossa semente, é o nosso fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que ficasse levedada toda a massa. Sovou até que a massa ficasse bonita, macia, grande. A vida, essa mulher aí é a vida, é a nossa vida, é a nossa existência. Que pega a gente de vez em quando e soca. E a gente vai vencendo. Né? Também tem a parábola da semente. A semente que brota. Oi? 10 minutinhos, certo. Tá, obrigada. Essa semente que brota, ela é lançada à terra. Que semente que é lançada à terra? A semente do amor e do aprendizado. Qual é a terra? A gente já falou aqui, numa outra parábola aqui. Qual que é a terra que essa semente de amor e aprendizado é lançada? Aonde que é essa terra? A humanidade, mas acho que quem falou aqui? Nós, o nosso coração. As sementes são plantadas no nosso coração. O nosso coração está pronto para receber, o nosso coração está elaborando isso de um jeito bacana. Vamos pensar sobre isso, porque é dentro da gente que isso começa. Qual é a boa terra para a semente brotar? O nosso coração, tá? Aí eu vou só falar quais são as parábolas que tem aqui e vou adentrar a última. A gente tem também os obreiros da vinha, aquele pessoal que um foi contratado de manhã para fazer o serviço e foi combinado, você vai receber 1 denário.
Aí, depois de algumas horas, outros são chamados e vão, até que na última hora, depois de umas 3, 4 chamadas ao longo do dia, tem um pessoal que vai só na última hora. E na hora de pagar, começa a pagar pelo caminho contrário. E aquele que trabalhou só 1 hora recebeu 1 denário. E o que trabalhou 2 horas também. Aí os que trabalharam o dia inteiro ficaram bravos. Né? Pô, eu trabalhei o dia inteiro, e aí veio um camarada, trabalhou 1 horinha e ganhou a mesma coisa que eu. E o Senhor falou, você recebeu o que foi combinado. E o que é combinado não sai caro. Mas na realidade, a gente tem toda uma reflexão aí do que a gente está entregando em um dia inteiro e do que aquele cara entregou em 1 hora. Que é para a gente refletir. Porque a gente, ao longo da vida e do aprendizado, da nossa ligação com Deus, quantas encarnações a gente leva para cumprir a nossa tarefa? E a gente compara as nossas encarnações com alguém que veio e rapidamente, em menos encarnações, que a gente não tem noção, também cumpriu a sua tarefa? Cabe a gente julgar isso? Esse julgamento não está com a gente. E aqui eu vou passar isso aqui, mas a reflexão é essa. Se a gente comparar as horas trabalhadas por esse pessoal às encarnações, a responsabilidade da forma como a encarnação foi conduzida é nossa. É minha. Não foi o Senhor me ofereceu um pagamento, mas a responsabilidade de como, se eu mereci ou não esse pagamento é minha. Tá? A gente vai passar os obreiros da vinha aqui. A figueira seca é aquela que é extirpada, se não dá nada. É para lembrar da importância de se produzir frutos. E aí a gente, para falar de frutos, aí a gente vem com uma parábola do semeador. E eu trouxe essa parábola dessa forma aqui, porque hoje eu lembrei muito das crianças, e quando eu lembrei que eu vinha no Manchester, aí eu lembrei bastante disso. E essa parábola do semeador, ela fala sobre um homem, a gente falou o tempo todo de semear, de plantação, de tudo, né? E esse homem sai para semear, e ele faz a primeira sementeira na terra. Aquela terra seca, o chão seco, isso cai na terra, e ele vai caminhando. A segunda sementeira, ele faz sobre as pedras. Tá? Vem a segunda sementeira sobre as pedras. E tem um detalhe, que quando eu não leio eu tenho que ir e voltar. Quando ele fez essa sementeira primeira na terra, já vieram os pássaros logo em seguida. E já foram comendo pelo caminho, já não sobrou nem sementinha na terra da plantação, porque os pássaros já comeram, não deu nem tempo, né? E por último, ele faz a sementeira no espinho. No espinho. Jogou só para ter a lembrança da questão do espinho. Jogou essa semente no espinho. E por último, enquanto a semente do espinheiro vai passando, jogou uma semente em terra boa. Jogou em terra boa a semente e foi indo, ele foi caminhando, né? Jogando a semente na terra. A gente vai jogando na terra a semente. E a semente do espinheiro está passando também? Tá. Jogou a semente na terra. Eu tive que aprender a não fazer sujeira no centro. Aí a gente vai aprendendo. E aí tem uma semente aqui, porque foram muitas sementinhas que foram sendo jogadas na terra.
Não tem. Já foi, já foi. As sementinhas foram sendo jogadas na terra. Na terra. Passou aí, né? Vamos jogar a sementinha na terra? Afinal, alguém, em algum lugar eu esqueci? Isso, e essa sementinha foi jogada na terra. E aí nessa caminhada, né, de jogar no caminho, no pedregulho, nos espinhos, a que caiu no caminho vocês já viram de cara, que os passarinhos já vieram atrás e levaram embora, né? E essa primeira são os indiferentes. São aqueles que expressam-se mais pelo estômago, pelo sexo, pelo coração e se mostram insensíveis. Então aquilo cai e nem para. Ó, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Vai embora. Aí a gente tem a segunda semente, que é a da pedra, né? É aquele pessoal que se entusiasma, que, nossa, que bacana, que bonito isso. Mas dá um trabalho vir no centro espírita toda semana, não poder ter falta, ter que estar por aqui, ter que fazer outras atividades. Toda hora alguém fica olhando para minha cara, você está participando? Né? E alguns se sentem incapazes e resolvem mudar de hábitos. Resolvem mudar? Não, está difícil mudar de hábito. Acho que eu não vou conseguir, acho que eu não quero. A gente vê a escola começando de um tamanho e está cheio de gente que vai desistindo pelo caminho. Cada um tem seu tempo, tem sua hora. E aí, a qualquer dificuldade já voltam a viver na moda antiga, né? E nós temos a terceira, que são os espinhos. Embora tenham notícias dos ensinamentos, admirem, mas estão muito presos às coisas materiais. Aqueles espinhos prendem, aquilo lá faz parte. Eu não sei como mudar isso na minha vida, eu não quero mudar isso na minha vida. E quando muda dá trabalho, e dá problema, e a família cobra, e alguém acha que eu estou sendo fanático. Aqueles espinhos começam a me cutucar, e aí começa a dar medo do futuro, é muita responsabilidade, né? E aí é melhor renunciar, não vou renunciar aos tesouros terrestres, né? Vou renunciar ao trabalho, ao aprendizado, as coisas terrestres acabam ficando mais importantes. E por último, a boa terra, né? Na boa terra, os adeptos sinceros são receptivos às lições do mestre. O nosso esforço é de ter o coração reto e bom e reter todo esse fruto com perseverança. É o nosso esforço de vida. É fácil? É simples? Não. Deixa eu guardar uma sementinha para mim também, que eu também tenho que fazer esse esforço. Não é simples não, mas é o nosso esforço de fazer essa transformação, né? E é muito interessante. Compartilhem isso também com as crianças. Compartilhem a história. Agora é engraçado, é uma coisinha boba, né? A boa semente a gente escolhe como que ela vai crescer, como que ela vai florescer a partir do nosso aprendizado, né? Mas com certeza a boa semente está em nós. Só basta a gente querer fazer ela florescer e no que ela vai se transformar, tá? Deixa eu ver se eu tenho só mais alguma observação para fazer sobre isso. Não. Então que a gente possa ser a boa terra, que a gente possa alimentar essa semente com o bom adubo, o adubo do nosso esforço, da nossa vontade de servir e de mudar e de ser uma pessoa melhor. E aquela sementinha lá da mostarda, uma coisa que também a lição fala é que o crescimento e que as ofertas que o universo nos dão de desenvolvimento, ela não para. Se a gente resolver que não vai crescer, mesmo assim, o universo, a gente não volta para trás.
A gente pode estagnar, pode fazer um esforço para as coisas não acontecerem, mas o universo não para. Nós somos chamados sempre ao progresso. Que nós possamos permitir, com os nossos melhores esforços, que a nossa sementinha se transforme. Que ela transforme a nossa vida, transforme a vida das pessoas que estão à nossa volta, para que a gente possa olhar para o Pai e dizer obrigado, Deus, pela oportunidade que me deu de estar aqui hoje, de estar aqui com vocês, de estar aprendendo com vocês. Eu talvez soubesse fazer uma flor, mas acho que eu só sei fazer esse passarinho que voa mais ou menos. Mas então que essa sementinha, nesse momento, possa ser esse passarinho, que talvez com mais aprendizado eu consiga transformar em mais alguma coisa, e que isso possa passar em boas energias para vocês. Obrigado pela oportunidade, por estar aqui. Que Jesus possa abençoar a todos. Ai, eu me emocionei com a